Graça e paz, queridos. Amém. Toda apresentação, quer seja em Natal, quer seja de Páscoa, ou qualquer outra apresentação, sempre tem uma criança que destaca, né? Já notaram isso? Né? Hoje tem algumas que já estão grandes, né? Já estão grandes, mas hoje nós vimos aqui a Cristal já mostrando seus dons e talentos com o microfone, né? Coisa boa, né? Coisa bela. Quero falar sobre esse tema nesta noite, o impacto da Páscoa em nossa vida, né? A Páscoa, né? Essa passagem, né? Esse grande acontecimento da humanidade, né? Esse grande evento que aconteceu. Nós começamos ali no Êxodo, né? Com o povo de Deus aprisionados, sendo escravos. E aí eles realizam a primeira Páscoa ali, sob o mandado de Deus. Deus dá todas as coordenadas, explica como deveria ser aquela Páscoa. E aí ele realiza a Páscoa, e é uma coisa que eu estava até hoje falando, ali na escola bíblica dominical, uma coisa que me chama muita atenção, desde o começo do Velho Testamento, quando Deus iniciou ali a Páscoa, quando Deus começou a instituir a Páscoa, foi a obediência do povo. É de impressionar a obediência, eles fizeram igualzinho Deus mandou fazer. Deus mandou escolher um cordeiro sem mancha, sem mácula, eles escolheram um cordeiro. Mandou matar aquele cordeiro. Não era para aproveitar os pés, as patas, não era para aproveitar a fissura, nem a cabeça. Não era, eles fizeram desse jeito. Era para ser comido com pães e também com ervas amargas. Eles fizeram da mesma forma. Era para passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Fizeram dessa forma. Toda a vitória que eles alcançaram naquele dia, da libertação do povo, foi por causa da obediência a Deus. E qual é o impacto hoje em nossos dias dessa Páscoa, que agora vem para o Novo Testamento, encontra em Jesus o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro que realmente derrama o sangue por pessoas que não mereciam, assim como eu não merecia, assim como você também não merecia. Pois Jesus foi o Cordeiro perfeito, aquele que quando estava no deserto ali com João Batista enxerga de longe e cita aquela famosa frase, e é uma das melhores frases que tem na Bíblia. Aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, queridos irmãos, não é apenas uma data comemorativa, não é, mas um evento mais transformador da história da humanidade. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo mudaram completamente o destino do homem. O homem estava destinado a ir para o inferno. O homem era um perdido. Então, ali na cruz, não foi o fim, quando Jesus morre. Porque o apóstolo Paulo disse: se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, não teria validade nenhuma a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Outra coisa interessante é que os crentes, os verdadeiros evangélicos, assim como nós que somos batistas, nós separamos o dia do domingo, o primeiro dia na semana, o dia em que Jesus ressuscitou. O dia em que Jesus ressuscitou. É o marco do cristianismo. E nós comemoramos, nós celebramos todos os domingos, todos os dias nós celebramos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele voltará todos os dias. Deve ser
a nossa fala, a nossa maneira de viver. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, queridos, que estão aqui me ouvindo, aqueles que estão também nos assistindo. Qual é o impacto da Páscoa na sua vida hoje? Quero trazer algumas coisas que impactaram a minha vida, assim como de muitos outros. E eu quero responder essa pergunta com vocês. Diz assim, que a Páscoa nos traz perdão dos pecados, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Então, o primeiro impacto que a Páscoa traz em nossa vida é o perdão dos nossos pecados. Eu estava morto nos pecados, você também. Aí vai Jesus e morre por mim e por você. E nele nós temos, queridos irmãos, esse perdão, temos a redenção pelo seu sangue. Se você abrir a sua Bíblia aí em Efésios 1:7, abra a sua Bíblia em Efésios 1:7. Vai nos falar e vai confirmar o que eu estou falando. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Então, queridos irmãos, na cruz Jesus levou sobre si os nossos pecados. O sangue derramado não foi em vão, foi substituição. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há mais. Então, que alguém perguntar o que impactou a Páscoa na sua vida, você pode responder para ele: olha, a Páscoa foi de grande impacto, porque foi ali que Jesus, ali naquela época, Jesus morreu e ele levou sobre si os meus pecados. A Páscoa representa isso. A Páscoa representa que o sangue dele, que foi derramado ali na cruz, não foi em vão, porque um dia eu me ajoelhei aos pés de Jesus e falei: Jesus, eu quero te seguir, porque eu não quero que seu sangue seja em vão. Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, e eu me arrependo dos meus pecados. Para mim o sangue de Jesus não foi em vão. Para você também, com certeza, querido irmão em Cristo. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre esse texto que nós acabamos de ler é que não há mais condenação para os que estão em Cristo. É interessante isso. Eu não serei mais condenado desde que eu aceite Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente falando assim: olha, legal, Jesus, puxa vida, quanto sofrimento foi lá na cruz. Olha que legal ter alguém que morreu em meu lugar. Ele é o Salvador, sim. E as pessoas continuam até hoje, botam até uma fotografia de uma pessoa, né? Assim, de preferência, uma pessoa tipo americano com os olhos azuis, bota na parede e fala: olha, esse é o Jesus, que dó, eu tenho dó daquilo ali. Jesus não quer nada disso, irmãos. Jesus não quer nada disso. Jesus não se importa com isso. A única coisa que Jesus quer é o seu coração. Assim como Ele quis o meu, eu falei: Jesus, o meu coração, a minha vida é sua. Eu sei que eu sou um pecador. Então não há mais condenação. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, não tenho mais medo. O medo já não faz parte da minha vida. O medo de ir para o inferno, o medo de morrer, o medo de... eu não tenho mais esse medo, assim como muitos não têm aqui. Mas por quê? Porque não há mais condenação para a gente. Porque os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz, Jesus cravou na cruz. Então você não precisa mais viver preso na culpa. Se você realmente um dia fez uma decisão ao lado de Jesus, você não precisa viver na culpa. Porque todas as nossas transgressões
Ele cravou na cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida totalmente diferente, uma vida sem condenação, uma vida sem sobressalto, daquele que às vezes fala, será que hoje eu estou salvo, amanhã não estou salvo? Quem é salvo em Jesus Cristo está salvo e pronto, acabou. Não porque você é bonzinho, não porque você é santo, não, nada disso, mas porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. E Ele nos garante, lá em Romanos 8, versículo 1, Ele nos garante, o apóstolo Paulo fala dessa forma, Romanos 8, versículo 1, diz assim, agora pois nenhuma condenação há, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação mais, não há mais condenação. Outra coisa interessante sobre a Páscoa é que a Páscoa nos reconcilia com Deus. Lembra que eu falei que a Páscoa é nosso Jesus? Pois é, a Páscoa nos reconcilia com Deus. Em Romanos 5,10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte de seu Filho. Interessante, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós andávamos desgarrados, como que não tivesse ovelha, não tivesse pastor. Nós andávamos no pecado e achando bom de estar fazendo aquilo errado. Mas no dia que você tomou uma decisão e falou assim, olha, eu não quero ser mais inimigo de Jesus, eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser o seu discípulo, eu quero mudar de vida. E aí Jesus fala que aqui o apóstolo Paulo nos fala que nós fomos reconciliados pela morte dele na cruz. Foi a morte dele na cruz que nos ligou a Deus. A cruz nos ligou a Deus. Foi a cruz, foi ali na cruz. Foi ali que nós tivemos acesso a Deus. O pecado nos afastava de Deus e a cruz construiu uma ponte entre o homem e Deus. Em Hebreus 4,16 diz o seguinte: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Mas é através de Jesus, sempre através de Jesus. Outra coisa interessante que a Páscoa nos dá é nova vida. Esse Jesus nos dá nova vida. Irmão, se você olhar aqui na igreja, eu vou pela igreja, você vai ver que você foi transformado, não por um sistema religioso, não. Você foi transformado pela ação do Espírito Santo, que mudou a sua vida. Esse Cristo mudou a minha vida. Esse Cristo mudou a vida de milhares de pessoas. Ele nos deu nova vida. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Mas não é por medo, não. Você não faz mais as coisas erradas, porque você agora é uma nova criatura. As coisas velhas, a palavra do Senhor diz que se passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso que você encontra um crente que era isso, um crente que era aquilo, e você fala, você era o quê? Ah, eu era bandido, eu era traficante, mas agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo, diz a palavra, tudo se fez novo. Em 2 Coríntios,
5,17, você pode conferir aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, nova criatura é. Então, se você está em Cristo, você agora é um discípulo de Jesus, se você tomou a decisão ao lado de Jesus, você é uma nova criatura. E se alguém falar para você, você fala, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz. Foi Ele, sempre foi Ele, por Ele, sempre foi Ele que mudou a minha vida. Nós hoje estamos no primeiro dia da semana, representando assim, nós não sabemos se Ele morreu esse dia. Mas assim como a ceia, nós temos sempre uma memória, temos trazido à memória aquele ato de Jesus na cruz, aquela morte de Jesus ali. Então nós tiramos sempre o primeiro dia da semana, como eu falei, para comemorar uma nova vida e falar, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou mais o mesmo, porque tudo dentro de mim o Senhor fez novo. Aquele homem que eu era, você transformou, você rodou a minha vida de cabeça para baixo, me transformou de um homem ruim, de uma mulher ruim, para um homem bom, bondoso, transformou a minha vida, transformou a minha família, transformou os meus filhos. Tudo por amor de ti. Foi tudo por amor. É interessante quando a gente lê João 3,16, um texto que todo crente sabe, todo crente, e o centro é o amor, porque Deus o que? Fez o quê? Amou. Foi por amor que deu o Filho dele, por pessoas igual eu e você, foi por amor, simplesmente por amor. Mas tem um conselho muito interessante, em Romanos 6,4. Romanos 6,4. Confira na sua Bíblia, por favor. Diz o texto desta forma: assim andemos nós também em novidade de vida. Nós devemos andar em novidade de vida. Nós devemos andar procurando a santificação. A vida cristã, ela não é chata, nunca foi. Por causa disso, porque nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que buscar a santificação. Aquilo que eu fazia de errado hoje, amanhã eu tenho que corrigir. Eu não posso fazer as coisas erradas de novo. Eu tenho que pedir perdão a Jesus, eu tenho que confessar os meus pecados. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa que diz que de vez em quando ela passa na frente do espelho e olha para a cara dela mesma e pergunta sobre os pecados dela. É interessante, porque não dá para esconder nada de Deus, não dá para esconder nada de Jesus. Os teus pecados, os meus pecados estão assim abertos, porque Deus enxerga tudo em todos, em qualquer lugar. Então não dá para esconder, não dá para você ficar enrolando dizendo que é meio crente, pastor, eu sou mais ou menos crente. Não dá, não existe meio crente, não existe crente mais ou menos, existe crente em Jesus Cristo, crente que anda em novidade de vida, crente que realmente confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Existe crente que realmente faz o que Jesus mandou fazer. Esses são os verdadeiros crentes. Talvez você encontre alguns membros de igreja que dão um péssimo testemunho, que mente, que rouba, que engana, que não tem palavra, pois Jesus condenou tudo isso. Então, quando você encontrar, você fala, esse não é discípulo de Jesus, esse é um enganador. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus tem uma palavra só, sim, sim, não, não, o que passar disso é do maligno.
O apóstolo Paulo vai nos ensinar que aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Então, a Bíblia nunca, em lugar nenhum, colocou a mão, ajudou ou passou a mão na cabeça de alguém e falar: não, você pode continuar desse jeito, vinde a mim, você pode vir à igreja, ser crente e continuar do mesmo jeito. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou que você deve vir e ser transformado pelo sangue do Cordeiro. Então, no dia que você encontrar alguém assim, você pode falar com muita firmeza, falar: você não é crente. Eu conheço os verdadeiros crentes, são baseados na palavra. Então a Páscoa traz outra coisa interessante, traz a vitória, ela nos dá a vitória. Jesus nos dá a vitória sobre a morte. A Páscoa nos traz vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 55, são 2 versículos, mas vou ler só uma pergunta que tem ali. Mas você pode acompanhar 1 Coríntios 15, 55 a 57. Ele faz uma pergunta interessante. A seguinte pergunta que ele faz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, queridos irmãos, quero abrir um parênteses aqui para explicar o que é esse aguilhão. Aguilhão, na realidade, era uma ponta afiada, como um ferrão, ou uma vara com a ponta de ferro, que era usado para ferir, espetar, conduzir animais, ou seja, era algo que machucava, que dava dor, que feria profundamente. A morte fazia isso. Mas com os crentes não acontece mais. Por isso que Paulo fala: onde está, ó morte, a sua dor? Onde está? Quando a gente aceita Jesus, a morte, eu falei no princípio da mensagem, a morte já não nos causa dor. A morte já não nos causa medo. Não nos causa medo mais. Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Não, porque nós sabemos para onde nós iremos. O crente, quando morre, sabe o próximo endereço. O nascido de novo sabe para onde é que vai quando morre. Por isso que a morte não assusta, não bota medo mais. Onde está o seu ferrão, morte? Onde está? Você vai ferir? Não vai mais. Os crentes não passarão por esse medo da morte. Então o crente não precisa ter medo, porque a morte perdeu o seu poder de ferir. O ferrão foi arrancado. Jesus venceu o pecado na cruz. A morte foi vencida. O túmulo está vazio. Mas o trono está cheio da glória de Deus, porque Jesus está assentado à destra do Pai. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. A morte para o cristão não é o fim, é o começo da eternidade. Jesus falou algo interessante e sublime lá em João 11, 25. Você pode conferir. Ele fala assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu sei para onde é que eu vou. Mas se eu não tenho Jesus, eu não sei para onde é que eu vou. E eu vou realmente ficar com medo. Eu vou realmente combater, falar: não, quando eu morrer, apaga como se fosse uma televisão quando dá um curto-circuito. Tela preta. Não dá tela preta. Lamento. Se você estiver pensando que quando você morrer, quando você chegar a encarar a morte, vai ser uma tela preta, vai desligar e tudo acaba, não será assim, porque a Bíblia diz que não será assim.
A Bíblia diz que você será julgado. Uns estarão à sua direita, outros estarão à sua esquerda, e serão julgados. Uns para a condenação e outros para a salvação. Aqueles que aceitaram Jesus, daqueles que são discípulos de Jesus, serão julgados para estar ao lado do Pai. Mas aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não quiseram saber de Jesus, é um direito, inclusive, que qualquer um tem, irmão. Qualquer um tem um direito de não querer andar com Jesus. Mas uma coisa nós não podemos negar: o que a Bíblia fala. Jesus fala assim: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que não quiseram aceitar e têm todo o direito de rejeitar o amor de Jesus, ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Pastor, é muito duro as suas palavras. É verdade, mas mais duro é ir para o inferno. Te garanto, muito mais duro é ir para o inferno sem que alguém avise o caminho da cruz para você. E nesta noite você está ouvindo sobre o caminho da cruz. O caminho da cruz não é fácil. Tem muita gente oferecendo um cristianismo, bacana. Venha para Jesus e seus problemas acabam. Olha, venha para Jesus e você vai ficar rico. Mentirosos, fariseus, vocês irão para o inferno, junto com esses que vocês estão levando. Porque Jesus não ensina assim. Jesus fala: olha, no mundo tereis aflições. Fala para os seus discípulos, fala para mim. Fala: olha, Gerson, você vai ter tribulações, mas olha, fique tranquilo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Olha, vão te rejeitar onde você estiver, vão rejeitar você. Fique tranquilo, porque antes eles rejeitaram a mim. Jesus não prometeu riquezas. Jesus nunca prometeu. Quem prometeu riquezas e coisas boas aqui na terra foi o diabo. O diabo falou para Jesus isso. Mas é uma coisa interessante, irmãos. Jesus fala algo interessante também para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que teriam a companhia dele. Tem riqueza maior do que a companhia de Jesus? Não tem. Não tem. Não tem. E é interessante que Deus promete algumas coisas para a gente, é verdade. Mas não é o propósito, não é. Eu estava nesse instante olhando e vendo a irmã Leila falando. Jesus fala: olha, se você for fiel, Ele vai ser fiel com você, é verdade. Mas isso não é o fim, não é dinheiro quem está falando. Não é dinheiro que Jesus está prometendo, não é só isso. É claro, evidente, se aquele que é fiel com Deus, Deus vai fazê-lo prosperar, mas isso aí não é o fim. Isso não é o melhor aqui da terra. O melhor é eu andar na presença de Jesus. Isto é o melhor. É ser obediente assim como os israelitas foram lá no deserto, lá no Egito. É ser obediente e obedecendo a palavra de Deus. Irmãos, para que melhor prosperidade aqui na terra do que eu ter minha esposa, meus filhos com saúde? Me diga. Tem uma riqueza maior de que ter sua esposa com saúde, seu esposo com saúde? Tem riqueza melhor? Porque olha só, é incrível. Você pode ter o dinheiro que você tiver, mas se tiver um ente querido seu com doença, você vai gastar até o último centavo. E onde está a sua riqueza? Mas, irmãos, quando a gente vê nossos filhos, e agora eu estou vendo os netos, para que riqueza melhor vê-los com saúde? Saúde é a melhor coisa que Deus pode nos dar. Aqui na terra é bom demais,
poder usufruir do que Deus nos deu. Queridos, a morte foi vencida, o túmulo está vazio, Cristo vive. A morte não é o fim para o cristão, é o começo. E agora só nos resta este último chamamento aqui. Olha só, a Páscoa nos chama para uma vida de propósito. Ele nos chamou para uma vida de propósito. Ele não chamou você ficar de qualquer jeito. Ele não te chamou só para você ser crente, vir na igreja, voltar, domingo, quinta, volta. Não! Jesus nos colocou com um propósito aqui na terra. E qual é o propósito, pastor? Gravem isso mais uma vez. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou só falar uma frase aqui. Olha o propósito da sua vida. Presta atenção, crente, presta atenção. Qual é o propósito da minha vida, pastor? Eu vou usar as palavras de Jesus como eu estou usando desde o começo. O propósito da sua vida é: ide, portanto, fazei discípulos. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. Irmão, eu estava sendo o examinador de um concílio pastoral. Nós batistas, nós temos uma faculdade teológica e depois nós passamos por um concílio, depois que você será ordenado ou consagrado. E eu fiz uma pergunta para o candidato que não queria calar. Eu perguntei para o candidato: você quer ser pastor? Quero. Maravilha. A segunda pergunta, que foi a difícil, eu perguntei para ele: quantas almas você ganhou e discipulou? Ora, não quer ser pastor? Que ganhe vidas primeiro, que discipule primeiro. Eu fiz essa pergunta. E ele respondeu: pastor, eu ganhei algumas vidas, e uma delas, aí contou o testemunho todo. Mas, irmãos, nós queremos ser crentes sem ganhar ninguém para Jesus. São crentes estéreos. Estéreo. Então não dá, queridos. Irmão, nós queremos viver uma vida sem propósito, uma vida de religioso. Isso aqui tinha no tempo de Jesus. Fariseus, tinha demais. Saduceus, tinha demais. Publicanos, tinha demais. Mas Jesus fala, naquele contexto ele fala: olha, ide, fazei discípulos, fala para os discípulos dele, olha, pregue a palavra, faça discípulos. Faça discípulos. Então, o maior propósito nosso aqui na terra é fazer discípulos. Quem experimenta a cruz não pode ficar parado. Não pode. Nós devemos viver para anunciar esse evangelho. Se você nunca ganhou uma vida para Jesus, você precisa ganhar alguém para Jesus. Precisa ganhar 2 vidas para Jesus, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas. Porque quando você não ganha a vida, nem valor você dá às vidas que estão dentro da igreja. Porque você não ganha. Você é simplesmente um religioso. Você está fora do propósito de Deus. Não adianta. Quando você não ganha vidas, você está fora do propósito de Deus. Porque Ele falou que é para você ir, e você não foi. A igreja nunca foi feita para servir de berço para crente, para ninar os crentes. Nunca foi feito para isso. A igreja foi feita para preparar os discípulos de Jesus para que eles saíssem e ganhassem vidas lá fora. Mas tem gente que insiste em não crescer na fé e ficar no berçário da igreja. Nunca sairão do berçário. Nunca pregaram, nunca ganhou ninguém, nunca discipulou. E depois chega no pastor e fala: pastor, a igreja não está crescendo. Eu morro de rir, gente, eu só morro de rir. Pastor, a igreja não está crescendo. Quem é responsável por fazer a igreja crescer? Será que é só o pastor? O ID é para o pastor? Amém. Ou é para a igreja também?
Lembre-se disso, quando você olhar para a igreja e ver um banco vazio, você é culpado desse banco. Você é culpado do banco vazio. Está vazio porque ninguém evangelizou, você não evangelizou. Não está aí, um discípulo seu não sentou nesse banco. A Bíblia diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Ah, pastor, não tenho tempo. Pois é, a Bíblia diz que é para pregar em tempo e fora de tempo. Não tem tempo, prega do mesmo jeito. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Quero concluir, queridos, falando o seguinte: a Páscoa não é só algo que aconteceu, é algo que precisa acontecer dentro de nós todos os dias. Porque essa Páscoa, ela nos traz perdão, traz reconciliação, traz nova vida, traz vitória, traz propósito. Essa Páscoa traz tudo isso, querido irmão. Se você já experimentou o verdadeiro impacto da cruz, você já experimentou? Se você já experimentou, você precisa falar desse evangelho para outras pessoas. Sua vida, querido irmão, reflete a ressurreição de Cristo? O que precisa, querido irmão, morrer hoje para que Cristo viva em você? O quê? Hoje é dia, queridos, de decisão. Algumas decisões nós precisamos tomar em nossas vidas. Primeiro, se há culpa, saiba que Jesus perdoa. Se há distância, Jesus reconcilia. Se há morte, Jesus dá vida. Então, queridos irmãos, queridos amigos, cumpra o mandato de Jesus. Quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele te convida nesta noite a fazer uma decisão ao lado dele. E que Deus possa abençoar você, que você possa saber que a nossa Páscoa é Cristo. Não é chocolate, não é coelhinho, não é roupa nova, não é nada que os outros dão no dia da Páscoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem é comer peixe, como diz um padre. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: eu acho que quem inventou de comer peixe na Semana Santa foi um pescador, porque não tem condições. Vai ficar caro o peixe nesse dia? Então, queridos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e boa Páscoa para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém?